Zaqueu, o publicano que subiu na árvore para encontrar Jesus. Jericó era uma cidade viva, pulsante. Suas ruas fervilhavam de vozes, mercadores, perfumes exóticos, moedas tilintando. Era um importante ponto comercial da região, frequentada por viajantes, romanos, sacerdotes, estrangeiros e por aqueles que, entre moedas e impostos, viviam à sombra da condenação pública, os publicanos. Zaqueu era um deles. Pequeno de estatura, mas grande em influência. Ele não era apenas um cobrador de impostos, era o chefe dos publicanos. E isso significava duas coisas. Ele era rico e odiado. As pessoas o evitavam nas ruas, comentavam às escondidas. Alguns cuspiam no chão ao vê-lo passar. Não era apenas por sua função, era pela fama que os publicanos tinham. Aliados de Roma, opressores do próprio povo, acumuladores de riqueza às custas da miséria alheia. E Zaqueu sabia disso. Ele ouvia os sussurros, sentia os olhares. Se você está gostando dessa história, se inscreva agora no canal para não correr o risco de nunca mais o encontrar. Seja você também um evangelizador, compartilhe essa história poderosa. Mas havia algo mais profundo, que ninguém via. Um vazio. No silêncio de sua casa luxuosa, cercado por tapeçarias caras e banquetes fartos, Zaqueu não encontrava paz. Havia noites em que não conseguia dormir. O eco de uma pergunta insistente martelava em sua mente. E se tudo isso não for suficiente? E se eu estiver errado? Foi então que ele ouviu falar de Jesus. As histórias corriam como fogo em palha seca. Ele cura cegos, fala com pecadores. Diz que o reino de Deus é para os humildes. Zaqueu, curioso, sentia algo estranho. Esperança. Uma esperança que ele não ousava cultivar havia muito tempo. E naquele dia, Jesus estava passando por Jericó. A cidade entrou em alvoroço. As ruas se encheram. Homens, mulheres, crianças, todos queriam ver o Rabi da Galileia. Zaqueu também, mas ele sabia que não conseguiria chegar perto. A multidão o detestava. E além disso, era pequeno demais para ver por cima das cabeças. Mas Zaqueu estava determinado. Foi então que, olhando adiante, viu uma figueira brava, uma árvore robusta, com galhos fortes, perfeita para o que ele pretendia. E sem se importar com o que pensariam, Zaqueu correu. Ele, o chefe dos publicanos, ali estava, entre folhas e galhos, como uma criança curiosa. Mas havia algo mais naquele gesto. Não era apenas curiosidade, era sede, fome, desejo. Um desejo profundo de ver Jesus, de entender quem ele era. E talvez, só talvez, encontrar ali a resposta para o vazio que o corroía por dentro. Jesus caminhava com passos firmes. A multidão se apertava ao redor. Mas de repente, ele parou. Olhou para cima. Os olhos se fixaram em Zaqueu. O publicano congelou. O coração bateu acelerado. Será que ele o repreenderia? Iria expô-lo? Mas a voz de Jesus foi inesperada. Suave, firme, pessoal. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Zaqueu mal acreditava. Jesus o chamou pelo nome. Ele, o rejeitado. Ele, o impuro. Ele, o pecador notório. E mais, Jesus queria ir à casa dele. Seja você também um evangelizador da palavra. Se inscreva no canal, compartilhe essa história nos seus grupos da igreja. Ele desceu rapidamente. Sua alma parecia leve, quase flutuando. Não importava mais o que os outros pensassem. Ele havia sido visto, chamado, escolhido. As pessoas ao redor murmuravam. Como pode? Diziam. Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Mas Jesus não se importava. E naquele momento, Zaqueu também não. Na casa de Zaqueu, o ambiente era diferente. O ar, normalmente pesado com os silêncios e as culpas, agora estava cheio de algo novo. Graça. Zaqueu não conseguia mais conter o que sentia. A presença de Jesus quebrava barreiras, desmontava suas defesas. Depois de algum tempo conversando,
Zaqueu revelou tudo o que já havia feito de errado e se arrependeu. Então ele disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Foi mais que um discurso. Foi uma confissão, um rompimento com o passado, uma mudança radical. Não por imposição, mas por transformação interior. O encontro com Jesus o havia tocado de tal forma que a única resposta possível era entregar, reparar, recomeçar. E Jesus, com um sorriso que parecia atravessar os séculos, disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele momento, Zaqueu entendeu. Aquele que tantos desprezavam o havia amado. Aquele que todos exaltavam o havia acolhido. Aquele que viera do céu o havia encontrado no galho de uma árvore, olhado nos olhos e mudado sua vida para sempre. Zaqueu subiu naquela árvore carregando culpa, solidão e dúvidas, mas desceu transformado. Porque o encontro com Jesus não exige perfeição, exige disposição. Disposição para subir na árvore, para se expor, para confessar, para mudar. A história de Zaqueu é, antes de tudo, uma história sobre desejo. Não um desejo qualquer, mas aquele anseio silencioso que grita dentro da alma quando tudo que conquistamos não preenche o que realmente importa. Zaqueu era rico, influente, poderoso, mas ainda assim incompleto. E essa sensação o moveu. Ele não apenas quis ver Jesus, ele precisou vê-lo. Quantos de nós vivemos assim, rodeados por coisas, mas carentes de sentido, cercados por gente, mas solitários por dentro, vivendo para agradar os outros ou tentando manter uma imagem enquanto por dentro sabemos: algo precisa mudar. Zaqueu fez algo que poucos têm coragem de fazer. Ele correu atrás dessa mudança. Subiu numa árvore como quem diz: eu não quero mais ser o mesmo. Ele se expôs, se humilhou, mas valeu a pena, porque quando a sinceridade encontra a graça, o milagre acontece. Jesus olhou para ele, pelo nome, pela história, pelas dores, pela verdade, e o chamou para perto. Isso é o Evangelho, isso é salvação. Deus vindo até nós, não quando estamos limpos, mas quando ainda estamos sujos, e decidindo ficar. A presença de Jesus não acusou Zaqueu, transformou. E a resposta de Zaqueu foi natural. Ele quis mudar, consertar, devolver, recomeçar. A conversão não foi um peso, mas uma libertação. Ele não mudou para ser aceito. Foi aceito e por isso mudou. Talvez você esteja vivendo um tempo de dúvida, de culpa ou de distância. Talvez sinta que não é digno, que já errou demais, que já se afastou muito. Mas escute, Jesus ainda para debaixo da sua árvore. Ele ainda chama pelo seu nome, ainda deseja entrar na sua casa, na sua história, no seu mundo, não para te condenar, mas para te salvar. O que Zaqueu encontrou naquele dia em Jericó, você também pode encontrar agora. Um novo começo. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas como esta, contadas com emoção, fé e profundidade. Deixe seu comentário. Você já teve um encontro com Jesus que mudou sua vida? Compartilhe conosco. Seu testemunho pode mudar vidas.